Resenha. Amigos do Reis da Resenha, mais um Reis da Resenha no ar. E hoje é um cara que tem resenha no futebol, é um cara que foi presidido pelo nosso grande incaível da Jovem Pan. Ele foi presidido por Marcos André, mais conhecido como Vampeta. Olha aí o nosso presidente. Na época de presidente do Audax, Sidão era o goleiro e Marcos André o presidente, né, velho Vamp? Pô, Tico, que é isso? Era presidente. Até então, sabe que acabou meu mandato? Eu tenho 3 dias como presidente. Eu fiquei 2 mandatos como presidente, aí não podia mais. A lei não permitia, eu fui presidente do conselho e acabou tendo 3 dias. Tu era presidente do Audax até agora? Presidente do conselho. Acabou dia 5. Acabou o milho, acabou a pipoca. E Sidão, parceiro, fala Sidão, boa noite, irmão. Boa noite, velho. Boa noite, rapaziada. Prazer estar participando aqui com vocês. Mas eu era um presidente que estava na Folha junto com eles, né? O meu vinha também. Ah, tu era pago? Eu era um presidente remunerado, só não ganhava bicho. Que isso, velho Vamp? Não, eu tinha o meu contrato. Até então, até 2 dias atrás eu era remunerado, agora acabou o milho. Ô, Sidão, hoje você tá no Paraná, né? Você tá no Paraná, o Paraná não tá nem na Série D, o clube passa aí por uma reformulação, tá na Série B do Campeonato Paranaense. Agora, você já passou por muitos times gigantes aí do futebol brasileiro. Se eu não me engano, eu acho que os mais marcantes foram São Paulo e o Vasco. E o Vasco da Gama. Você escolhe algum onde você acha que foi o seu melhor momento, aquele que foi o mais marcante, aquele que mais marcou sua carreira no futebol? Hoje você tá com 41 anos. O clube que eu mais joguei, por incrível que pareça, foi o São Paulo, mais de 70 jogos. Para mim, assim, é um clube que ficou bem marcado na minha carreira. Acho que a maioria das pessoas, quando me param na rua, é por conta de São Paulo. Tem o Botafogo também. E o Vasco, que teve aquele episódio feliz lá, que também ficou bem marcado. Foi vestindo a camisa do Vasco. Bom, ele puxou o assunto já, mas eu não vou falar desse assunto ainda não. Porque falar da Globo eu adoro. Falar da Globo eu adoro, aquele papelão que fizeram lá com ele, mas eu ainda não vou sair nesse assunto. É assunto encerrado, isso aí é assunto encerrado. Encerrado pra você, pra gente não. A gente vai ter que falar isso aqui na resenha, tá louco? Nego dá o craque de campeonato pra ele, com o cara numa partida que foi ruim, que era ironia do torcedor, mas a gente vai falar sobre isso ainda. Agora, você falou do São Paulo, e eu vou também passar pro Vamp. Era muita pressão, Sidão, porque você foi um dos primeiros goleiros, né? Do São Paulo depois do Rogério Ceni. E aí todo mundo fala, que nem hoje em dia, me chamam de viúva do Jorge Jesus. Né? O torcedor do Flamengo é viúva do Jorge Jesus, óbvio. Só que o torcedor do São Paulo foi viúva do Rogério Ceni, o torcedor do Palmeiras foi viúva do Marcos, porque eram goleiros, assim, muito ídolos. Muito tempo de casa, né, cara? Pô, Rogério Ceni, então, mais de 1000 jogos. Foi muita pressão pra você, Sidão? Ou pra você não, mas muita pressão externa? Você sentia uma dificuldade maior por estar vindo depois da era Rogério Ceni? E comandado por ele, né? Foi indicado pelo Rogério Ceni. Fui contratado pelo Rogério, na verdade. Mas sem dúvida o torcedor ele ainda tem uma memória muito afetiva com o Rogério, né? Tanto como goleiro como treinador, que ele passou aí já 2 passagens já como treinador pelo São Paulo. E ele tem muito carinho do torcedor são paulino. E o São Paulo vivia um período bem ruim, assim, em questões de título, em questões de brigar por títulos. E praticamente todos os goleiros que assumiram ali a condição de titular após o período do Rogério Ceni ali sofreram bastante com essa pressão, com essa comparação. Eu sempre fazia questão de deixar claro nas entrevistas que era covardia comparar qualquer goleiro que chegasse ali com o Rogério Ceni. Mas era inevitável, porque todo mundo tocava no assunto e realmente a parte externa, assim, né, a parte do torcedor sempre estava lembrando o Rogério Ceni, e aí, para quem assumia aquele cargo ali, essa pressão sempre vinha nos ombros. Mas você sentia? Era uma coisa que você sentia em casa, com a família? Não tem como ficar pensando muito nisso, eu focava muito no desempenho, em jogar bem. Mas externamente a gente não controla, né? Então as pessoas sempre estavam fazendo comparação e isso acabava prejudicando muito, né? Sidão, não é daquele time do Audax que foi vice-campeão paulista, né? Trabalho de início ali, a final pro Santos, ganhando
vários jogos aí do Corinthians, Palmeiras, São Paulo. A gente vê aí, você foi um cara, graças a Deus, se deu bem, foi para outros clubes grandes, o Camacho, Marcos Paulo também logo no começo, o Felipe, né, o Tietê. A gente vê aí que daquela geração ali saiu para muitos times grandes aí do Brasil. E o relacionamento com o Diniz, como que era? Como é que era no dia a dia? O Diniz hoje aí que tem um trabalho no Fluminense, esteve na seleção, o pessoal à beira do campo questiona às vezes o Diniz e tudo assim, pelo jeito de ser, mas quem convive no dia a dia sabe. Eu tive a oportunidade de jogar com ele na Juventus e no Corinthians, né? Concentrava até com ele no 498 quando eu chego no Corinthians. E aí aquele episódio que ele teve com o Tietê à beira do campo, isso marcou muito. Até muita gente fala que o São Paulo não ganhou o título por causa daquela discussão. Conta aí pra nós. Cara, é um ambiente de cobrança assim, muito forte, né? A gente consegue perceber isso. Eu creio que ele já tenha mudado bastante daquele período do nosso lado do Audax, né? Ali era um monte de caras desconhecidos, assim, né? Então a cobrança ela era bem ríspida para que a gente conseguisse realmente fazer isso que você falou, que era mudar a vida de cada um ali, todo mundo conseguir alguma coisa melhor no futebol. E o Diniz nos cobrava nesse sentido, né? A gente vê até hoje muita entrevista dele falando da questão do lado humano. E ele falava com a gente já desde aquele período da questão do lado humano. Só que a cobrança era muito ríspida, assim, né? Até a gente entender qual que era o propósito, né? O propósito era fazer com que a gente melhorasse para chegar no nível que a maioria ali chegou. Hoje eu acredito que ele tenha mudado bastante, né? Até mesmo pelos caras que ele administra hoje. Então, acho que hoje ele consegue conversar melhor com os caras também devem trocar melhor com ele, deve ter mais informação para trocar com ele. Então, mas aquele período lá era bem difícil, assim, cobrança bem forte para que a gente desempenhasse no máximo para conseguir os resultados que a gente queria, né? Mas era difícil no lado bom ou no lado ruim, Sidão? Porque o Diniz cobrava muito, tudo bem, já deu para perceber, mas era exagerado? Chegava momentos que o jogador até não gostava, que era uma cobrança muito exagerada ou não? Era uma cobrança no lado positivo? Não, era bem particular. Tinha gente que absorvia bem e tinha cara que eu vi que ficava mal, assim. Já vi uns caras ficar mal ali com a cobrança. Mas, no modo geral, assim, acho que a maioria absorvia bem porque ele também mostrava o outro lado da moeda, né? O porquê que ele estava cobrando daquela forma. E aí é do cara entender se fazia sentido o que ele estava falando e cobrar daquele jeito ou não. Mas a maioria absorvia bem. Mas eu vi cara também ficar mal assim com as cobranças e se sentir mal também. Ficar mal que você diz como? De ir triste pra casa, de chorar? Como é que era assim? Isso, eu já vi situação, porque assim, o Diniz ele faz um trabalho de conhecer a nossa vida, né? A gente fazia aquelas dinâmicas assim, ele é formado em psicologia, né? Então a gente fazia muitas dinâmicas assim, onde a gente contava a nossa história, desde o princípio, desde moleque até o momento que nós estávamos ali. E em alguns momentos a gente era lembrado dessas situações, das nossas histórias, de forma forte, né? Por exemplo, um cara que falava que, pô, eu cresci criado pela minha avó e tal. E aí um dia esse cara tava nem o Diniz tocava nessa ferida com o cara, né? Tipo, pô, você tá ferrando com a vida da sua avó que te criou até hoje pra você ficar treinando na nhaca e tal, não dá vida. Mais ou menos nesse sentido. Então, tinha muita carga emocional assim, tinha cara que ficava mal. Já viu jogador chorando com cobrança do Diniz? Já vi. Caraca, mas depois ele fazia, já vi, mas ele fazia questão depois de pegar o cara assim em particular e depois o cara voltava pro grupo assim, ele falava que tava tudo certo, o próprio cara, né? E o Rogério Ceni, Sidão? Muito diferente? É bem parecido com o Diniz, assim, na questão de cobrança, né? De perfeccionismo, de muita cobrança, assim, para minimizar o erro no máximo. E às vezes a gente, como jogador, a gente é meio melindroso, assim, né? Às vezes a gente não gosta de aceitar cobrança, de absorver cobrança. Como eu tinha passado pelo Diniz, eu já estava meio calejado. Então, depois, para mim, qualquer treinador que viesse cobrar, para mim estava tranquilo. Mas eu vi assim, era mais ou menos essa questão do cara cobrar e o cara não aceitar, falar, pô, do jeito que ele falou, não gostei e tal, mas a gente tem que entender o porquê da cobrança, né? O propósito maior que é a melhoria.
a gente como jogadores, a gente é muito melindroso nessa questão e a gente, às vezes, aumenta algo assim que é desnecessário, às vezes uma cobrança normal ali do dia a dia, e a gente começa a levar para o lado pessoal e falar que o cara é um cara ruim, que o cara trata mal as pessoas, mas o Rogério Ceni é um ser humano incrível, assim, eu vi ele cumprimentar do tio da portaria, a tia que limpa o chão, todo mundo cumprimentando de forma igual, todo mundo igual, com a grandeza que ele tinha dentro do clube, com a moral que ele tem dentro do clube, eu vi ele tratando as pessoas como pessoas mesmo, então era essa questão do campo aí que o pessoal às vezes fica falando algumas coisas assim, eu acho que era mais nesse sentido. Agora, Sidão, voltando um pouco pro assunto Diniz, para depois aprofundar no Rogério Ceni. Você falou, ele conversava, ele sabia muito da vida pessoal do jogador e ele cobrava em cima disso. Você, pelo que você via, você achava isso certo ou você acha que não tem que misturar o pessoal com o futebol? Levar aquilo para dentro do clube? A questão dele é muito pessoal, Você vê as entrevistas dele que ele gosta de tratar o lado humano. E a gente, como atleta, acho que até o próprio banco pode confirmar isso. A gente, como atleta, o lado humano é desprezado. A gente é tratado como uma máquina que precisa dar resultado todo jogo e ninguém quer saber como é que está a sua vida pessoal, né? E é difícil separar isso. Eu não consigo fazer uma separação entre ser humano e atleta, né? Eu acho que é uma coisa só. O cara, como ser humano, funciona bem, vai funcionar bem como atleta. E no futebol a gente não tem essa separação, né? Então as pessoas tratam a gente como uma máquina que tem que render 100% o tempo todo. E não é todo dia que o cara tá bem, às vezes o cara tem um problema na família, o cara guarda e vai pro campo ter que resolver o problema. Mas ele, como ele gosta muito de tratar esse lado humano, eu acho que é válido assim, o jeito que ele faz, né? De ganhar o lado humano do cara, de cuidar desse lado humano, para que o cara vire um atleta melhor também. Eu não sei se o Vamp quer falar alguma coisa, porque eu queria falar dessa situação que você lembrou do Tietê. Porque o Tietê é um cara que o Diniz foi um pai pro Tietê. O Tietê não estaria onde ele tá se não fosse pelo Fernando Diniz. Fernando Diniz indica ele depois, quando ele sai do Audax, ele desponta, e aí ele próprio diz, pais dele no futebol, antes daquela briga, Cuca e Fernando Diniz. Porque eu participei da negociação, né? Eu era presidente do Audax, o Cuca me liga. O Cuca liga pra mim, que eu joguei com o Cuca, né? Me liga pra levar o Tietê. Junto com o Matos. Eu disse, pode levar, o menino da hora. O Cuca me liga. Aí teve aquele incidente lá que eu não sei como ficou depois. Mas porque depois então... aí ele vai jogar em algum clube com o Diniz. Que o Diniz pede. Foi aonde que ele jogou? Não. O Tietê já está no São Paulo. O Tietê já está no São Paulo. O Palmeiras, o Tietê, né? Então. O Palmeiras. São Paulo que eles trabalham junto. Então, o Tietê vem da Ucrânia ou da Rússia. Pro São Paulo. O Tietê já está no São Paulo quando o Diniz chega. E aí chega o Diniz. Aí, o que eu acho, tá? Minha opinião, queria perguntar pra você e pro Vamp também. Eu achei ingratidão ali do Tietê. Pô, um cara que fez o que fez com ele lá no Audax, ele cresceu, ele apareceu pro Brasil no Audax e ele próprio reconhecia tudo que o Fernando Diniz tinha feito. Pra mim, futebol é aquilo. Você mesmo, Vamp, todos os seus amigos você xinga na pelada. Mas o que foi que o Tietê falou? Falou que ofendeu a família toda dele, que não tinha... Até perguntaram, você perdoa? Ele não falou que perdoava. Ele falou, ofendeu muito minha família. Na hora eu falaria, se fosse um cara que me ajudou, claro que eu perdoo, pô. É da bola, sangue quente. Porque ali expôs muito o Diniz. O Diniz ficou como vilão da história. E eu não acho. Futebol eu xingo até minha mãe. Se eu tô jogando futebol, você tá ali na zoeira, você xinga. Você mesmo bota a tua mãozinha na cintura lá na pelada dos operários, você xinga todo mundo. Inclusive eu já fui xingado. Agora, eu queria saber de você e até do Sidão, o que vocês acham dessa situação? O Sidão, inclusive, porque conhece os dois, né? Eu joguei com o Diniz e trabalhei com o Diniz. Então, eu vou perguntar pro Sidão. Pra mim, na época, nunca teve uma discussão de falar nada, né? O Diniz não ia falar nada comigo, né? Eu queria saber... mas você já foi xingado pelo Vanderlei Luxemburgo. Não, eu tô falando assim, se Sidão já passou algum em treinamento, publicamente não, mas em treinamento, algum desconforto desse tipo, depois chamar de dizer, isso aí eu não gostei, porque todo mundo ali é pai de família e tudo. Porque o negócio do Tietê, deixa eu te falar, não fica só no campo não, ali ó, o Tietê é casado, tem filho na escola, os amigos têm parentes,
todo mundo, uma coisa, Tico, não leva a outra, o xingamento. Eu discordo. Você não pode chamar de meu amor tudo, mas hoje... Não, tá bom, era uma hora do jogo. Um dia eu falei Era uma hora do jogo. Um dia eu falei pro Andrei... O cara que fez o cara... inclusive, o filho do Tietchan tá num colégio caro por causa do Diniz. Peraí, o Tietchan teve que jogar. O Tietchan teve que jogar. Mas alguém joga sem oportunidade de treinador. O Felipe Alves teve que jogar. Alguém o Diniz joga. precisou de uma oportunidade, então não é porque, por exemplo, eu sou muito grato... Outro dia eu falei aqui no programa, eu sou muito grato ao treinador do Vitória, que me aprovou com 13 anos. Mas ele me aprovou porque eu era bom. Se eu sou ruim, ele mandava embora, que eu vi um monte. Tá bom, mas ele te fez crescer também. Não. Se é ruim, você não passa no teste. Eu tenho o negócio da gratidão. Se eu fui muito ajudado por alguém, eu não vou chutar a bunda dessa pessoa. Não, a discussão, o Tietchan, eu já acho assim, o Tietchan, ele expôs publicamente... Ele expôs publicamente. Não foi proposital, ele reclamou no jogo. Aí o microfone pegou. Como é? Marrentinho, Marrentinho, sei lá, uma porra lá. Que ele tava marrento. Eu não sei como tá hoje... Perninha. Eu não sei como tá hoje a convivência. Não deve estar. Mas ali, quando o Tietchan sai e vai pra uma coletiva depois, pô, é uma coisa a se pensar, né? Mais uma criança, cara. O Tietchan, quando vem pro São Paulo, o Tietchan já é campeão no Palmeiras brasileiro, já tinha ganhado o título, já foi pra Europa e voltou pro São Paulo. Por isso que eu digo, então subiu a cabeça. O Diniz chega, então o Diniz não levou o Tietchan pro São Paulo, não. Pô. Não, mas o Tietchan cresceu aonde? Foi no Audax, foi ali que ele apareceu. Eu queria ouvir o Sidão. Aí a gente vai abrir o debate. O que você achou, Sidão? Eu sei que você não vai querer falar mal de nenhum dos dois, mas quem que você achou que tinha razão ali? Pra mim, Diniz, futebol, a perninha. O que tem que chamar de perninha no jogo? Não foi numa entrevista. Ele não falou, o Tietchan tá uma perna. Não, foi no jogo. Ele não sabia que o microfone ia captar ali. Era pandemia. Minha opinião. E aí o cara era só ele poderia acabar com o assunto. O Diniz é um pai... Eu também acho. Na época, agora eu lembrei. Claro que eu perdi. Na época o Tietchan podia chegar assim, que a imprensa toda foi contra, claro. Né? O Tietchan podia dizer, essas conversas eu tenho direto com ele no treino. Isso aqui morreu o assunto, pronto. É isso. Pô, porque ficou até hoje marcado isso. Por que ele tá perguntando assim, porque o Tietchan falou, não, ofendeu muito a minha família. O Tietchan poderia chegar assim e falar... Isso aqui eu já sou acostumado, isso aqui é desde o Audax, a gente trabalha assim, vocês não se metam que eu Diniz está bem. Quando não falou isso, levou até essa conversa agora com o Sidão aqui. É isso, pra mim é isso, Sidão. Agora o Vamp foi esse luto, cara, é isso que eu penso também. É uma questão muito pessoal, assim, né? Eu entendo o que vocês dois estão falando e concordo também em parte com o que vocês dois estão falando. O Tietchan e o Diniz já se conheciam, o Tietchan já sabia como o Diniz trabalha. Essa forma de falar era um período de pandemia onde o estádio era vazio, os microfones ali dava para ouvir tudo que se falava praticamente dentro do campo e ao meu modo de ver foi algo que acontece com frequência ali quando o Diniz está na beira do campo. Eu acho que também, como o Vampeta falou, se vai numa coletiva e encerra o assunto, acho que poderia ter encerrado, mas tem o lado do Tietchan também que a proporção que tomou foi muito grande e isso com certeza afetou o lado pessoal dele, a família, filho, esposo, como todo mundo falou, os pais dele, que o pai, eu vi um corte de um podcast aí que ele falou que até o pai dele chorou por causa disso, porque a galera hoje, tudo que acontece, você quer ficar fazendo brincadeirinha e nem todas as brincadeiras são de bom gosto. A gente precisa tomar cuidado porque, se eu não me engano, o Tietchan também deu uma outra entrevista falando que um período no São Paulo ali, ele teve um princípio de depressão e ele nem sabia que estava tendo depressão, que tinha tristeza para ir treinar e tal, enfim. Então, é um assunto bem pessoal, bem delicado, assim, para que a gente fique comentando, né? Como você falou, não estou aqui para falar mal de ninguém de A nem de B. Conheço os dois, gosto muito dos dois, mudaram minha vida, né? A gente trabalhando junto. E eu espero que eles tenham se acertado já. Se eu não me engano, o Diniz, quando estava no Santos, acho que jogou contra o São Paulo, acho que no final do primeiro tempo eu vi os dois conversando ali. Eu espero que eles tenham se acertado. Você já passou, como disse o Vamp, alguma situação com o Diniz? Dele pegar pesado? Já em jogo treino, que eu me lembro, em jogo treino que ele me cobrou pra caramba ali na saída de bola, e aí eu fiquei bem puto, assim, e ele percebeu, né? Só que ele foi mandar ele falou, tá puto, né, Sidão? Tá puto? Eu falei, tô puto. Ele, então para de errar. Aí eu, beleza, bora. Não, esse foi o máximo, assim, que eu me estressei, assim, com ele. Então sempre foi assim, né? Ele sempre cobrou saída de bola. Sempre, desde sempre. Sim. Não, isso aí é o trabalho dele. O trabalho da vida dele é a gente trabalhar com a posse de bola. Sidão,
começo de carreira, né, cara? Você começa a carreira, eu lembro bem até que você depois para de jogar um tempo, né? Pessoa ir trabalhar numa rede de supermercado, não sei se é bem isso, aí volta depois pro Audax, aí dali alavanca pra caramba a sua carreira aí, São Paulo, Botafogo, Vasco, hoje você tá no Paraná Clube aí, Paraná Clube que chegou em algum momento no futebol brasileiro ser o time mais rico em termos de bens materiais, né? Ele fez uma junção, né, com o Pinheiros, chegou a ser o time mais rico. Eu perdi uma final de brasileiro, o Paraná na Série B do brasileiro, e o Paraná era um clube muito forte, muito rico. E aí, mas antes de chegar nisso, fala só um pouquinho dessa chegada de novo, você retomou, acho que você tinha parado e voltou para o Audax. E depois eu vou perguntar, depois eu vou contar um pouco dessa história do Paraná. Se eu não me engano, foi em 2008. Eu queria me casar, né? E, o futebol, a nossa realidade aí de 90% aí, que a gente joga um estadual aí em qualquer lugar, em 3 meses acabou o campeonato e o cara tem que correr atrás de novo para arrumar calendário para trabalhar novamente. Nesses 3 meses, primeiro, às vezes recebe, às vezes não recebe. E era essa a minha carreira até então, né? Então, eu queria me casar, queria constituir família e eu já estava decidindo em parar de jogar para arrumar um emprego aí de carteira fixa, ter o meu salário e tocar minha vida. Mas aí eu estava fazendo um bico de segurança e um pessoal lá do Taboão da Serra, na cidade que eu cresci, né? O presidente do CATS ali, eu acho que o Anderson, o Anderson, o Edu, me encontraram fazendo ronda lá com a motinha, fazendo ronda nas firmas lá. E falou, pô, tá fazendo isso? Eu falei, pô, tô trabalhando, não dá mais pra ficar me iludindo com o futebol, não, que eu preciso tocar minha vida e o tempo tá passando. Ele falou, não, pô, você tem que jogar, você tem potencial, você tem que jogar. E aí arrumou mais uma barquinha pra mim e eu insisti mais um pouco. E aí, nessa insistência aí, as coisas começaram a melhorar, como... Eu posso deixar de agradecer aqui o Carminho Colombino, treinador que me viu ali no CATS, e a partir dele ali eu fui pro Rio Claro, depois do Rio Claro eu fui pro Linense, até voltei a jogar no Rio Claro a Série A do Paulista, a primeira vez que eu joguei Paulista, a Série A, e aí em 2012 que eu cheguei no Audax, e aí eu tive um pouco de estabilidade no futebol, o Audax sempre bem estruturadinho, pagando certinho. E aí a minha carreira começou a andar um pouquinho. E só em 2016 que realmente virou a chave para mim. Agora, Sidão, você falou também muito do Rogério Ceni. Quem cobra mais, Rogério Ceni ou Diniz? E outra coisa, quem que você acha mais viciado em trabalho? Porque a gente tá falando de 2 caras aí que vivem futebol. O Rogério Ceni, eu mesmo entrevistei ele lá em Fortaleza, quando ele tava no Fortaleza, e ele já tava lá 1 ano e pouco. Aí eu perguntei, qual a praia daqui que você mais gosta? Ele falou, nunca fui na praia aqui. Eu fico só trancado no trabalho, quando eu vou pra casa. E o Fernando Diniz é a mesma coisa. Qual dos 2 que você acha mais viciado em trabalho e qual dos 2 que cobra mais o jeito de trabalho de cada um? Que eles são exagerados, né, Sidão? Sim. Eu acho que você usou a palavra certa, viciado em trabalho, os caras. Acho que o Rogério mais viciado em trabalho, assim, em perfeccionismo e tal, uma cobrança de trabalho. O Diniz é cobrança mais ríspida, assim, né? Colocar o Diniz como uma cobrança mais forte. E o Rogério, ele consegue ter um diálogo, assim, mais tranquilo, não na beira do campo ali, né? A gente já consegue observar isso também, que na beira do campo ali os caras se transformam. Mas mais viciado em trabalho, assim, eu acho que o Rogério. Tem alguma resenha de um deles que ficou marcada pra você? Tem bastante. Tem uma do Diniz que eu gosto de contar muito com o pessoal quando a gente estava no Audax, e aí tem o Didi, um zagueiro, Didi é da Baixada Santista, né? Então, falava na gíria o tempo inteiro. Se o Didi fosse falar com o governador, ele ia falar na mano, com o cara ia falar a gíria, e era assim, né? E a gente tava treinando bola parada, o Didi treinando bola parada pro jogo no dia seguinte, né? E aí o Diniz cobrando daquele jeito e falou, os caras batem a bola parada aqui e tal, não pode dar mole. Aí a gente, time de baixo, bateu a bola parada, o cara em cima do Didi, gol. Aí ele, Didi, caramba, daquele jeito, não pode tomar um gol aí e tal. E o Didi lá no dele, aí bateu mais uma bola, o cara em cima dele de novo, outro gol. Aí foi dentro do Didi. Didi, poxa, não pode tomar um gol aí e tal. E foi andando pra cima do Didi, né? Aí o Didi falou,
Parou do lado dele e falou: e aí, Diniz, quer me apavorar? Sai do treino agora, moleque, sai daqui. Aí na hora fica aquela tensão, né? Tipo, caramba, o cara era titular, mandou sair do treino e agora vai jogar, amanhã não vai, mas aí tudo tranquilo depois a gente fica rachando o bico no grupo. E do Rogério, tem alguma? Do Rogério não me lembro de nenhuma resenha assim nesse sentido, cara. O Rogério eu tava desfrutando muito aquele momento ali. As coisas que eu guardei foi coisas bem pessoais, assim. Tem algum conselho que ele te deu como goleiro? Porque ele pediu tua contratação. Rogério Ceni, maior ídolo da história do São Paulo. Teve alguma conversa dele contigo que te marcou? Olha só, Rogério, você falou, né? Um dos maiores jogadores da história do São Paulo, ou o maior. Não, é o maior. Mais de 1000 jogos. Campeão do mundo de clube, de seleção, Libertadores, né? Apelidado de mito. Só que o Rogério Ceni, ele faz uma coisa com o Sidão e com o Felipe. Com o Felipe, goleiro. Ele leva o Felipe pro Fortaleza. E o Diniz levou agora o Felipe pro Fluminense, né? Quer dizer assim, o mito, um goleiro histórico, pegou os 2 goleiros do Audax. Verdade. E teve alguma conversa, Sidão, que te marcou dele contigo, que você falou, caraca, é o Rogério Ceni falando comigo? A conversa que mais me marcou foi o telefonema que eu recebi dele. Antes dele acertar com o São Paulo, eu até então, até o Botafogo ali, sair do Audax do Botafogo, eu não tinha empresário, né? E aí eu já estava terminando o brasileiro ali com o Botafogo, estava bem. E aí tava para renovar ali com o Botafogo, era empréstimo, né, do Audax. E o Botafogo queria ficar comigo. E aí eu que estava fazendo a negociação, e aí eu comecei a perguntar para os outros jogadores como é que funcionava. Os caras disseram, não dá para você ficar negociando não, os caras vão ficar lá embaixo e não tem como você ficar negociando o seu próprio contrato e tal. Você precisa ter um empresário e tal. E aí eu tinha conhecido o Fábio Melo depois do Paulistão, e aí eu botei o Fábio Melo mais jogado. Falei para ele me ajudar ali, ele falou, não, pode deixar que eu te ajudo. E aí o Fábio Melo estava fazendo essa negociação com o Botafogo, né? E aí já estava meio que certo com o Botafogo, só faltava resolver se emprestar alguns jogadores para o Audax nessa transição aí. E aí um dia o Fábio Melo me ligou, falou que estava no aniversário da rapaziada de São Paulo, que eles jogaram junto lá, e o Rogério Ceni estava lá. E aí o Rogério comentou com ele e falou, tô para acertar com o São Paulo como treinador, e se eu acertar eu quero contar com o Sidão lá comigo. E aí o Fábio Melo me contou isso, aí eu falei, pô, mas não é possível. E aí um dia eu tava na concentração lá e o Rogério me ligou. E aí eu saí do quarto, assim, tava eu e o Alemão no quarto, saí do quarto para atendi, falei com ele. Esse dia para mim, assim, ficou marcado demais de poder ouvir a voz dele, que é o Rogério e tal. Eu tô assumindo aqui o São Paulo e eu quero contar com você. Eu acho que você tem potencial para vir, vestir essa camisa. Gosto do seu estilo de jogo. O goleiro que joga ali já fazendo... Eu vou manter o time com bloco alto, quero que você faça a cobertura ali. Não vou te garantir que você vai ser titular, porque nenhum treinador garantiu isso para mim. Eu tinha que conquistar meu espaço. Mas eu acho que você pode vir brigar pelo seu espaço aqui e tal. Uma conversa nesse sentido. E aí, desliguei o telefone, as pernas tremendo. Eu não acredito que o cara tava assistindo o meu jogo. E foi isso. Essa, pra mim, assim, é a conversa mais marcante que eu tenho, assim, com o Rogério. Não, é isso que eu tô falando, assim, né? O Sidão... Eu lembro bem na época da negociação, Sidão. Eu falei, aí minha perna tremeu, mas aí o Botafogo ficou puto. Pois é, então. E aí a torcida também ficou meio dividida, mas assim, o que aconteceu? Como o Rogério acho que... Não é do Botafogo com essa estrutura de hoje, né, Sidão? E o Rogério cobrou o Leco na apresentação dele, na coletiva de imprensa, ele cobrou o Leco ao vivo lá, já contratou o Sidão e tal. E aí o que aconteceu? Como o Botafogo e o Audax estavam fazendo uma negociação de emprestar atletas do Botafogo pro Audax, para jogar o Paulista, se não me engano, o São Paulo foi lá e comprou os meus direitos, que foi acho que R$500 mil. E aí, meio que eu fiquei sem opção também, né? Não tinha muito o que escolher. O São Paulo foi lá e comprou. E aí, alguns torcedores também do Botafogo ficaram chateados, falando: pô, você trocou, você estava num bom momento e tal. Mas não tinha como eu negar esse convite do Rogério Ceni, né? Agora, Sidão, eu vou ter que falar no assunto da Globo.
Aí é óbvio. Porque ele ama a Globo, viu, Sidão? Ele sabe. Ele ama a Globo. Você acha que ele não sabe? Trabalhou muito tempo lá da... Vamos falar do Paraná, hein, meu? Vamos falar... O Sidão, ele falou assim pra você, ele falou aqui na entrevista, não pode... O Tchê cuspindo no prato que comeu, o Diniz ajudou. Trabalhou 40 anos na Globo e só fala mal da Trabalhei 9 anos, nunca ninguém lá me ajudou, irmão. Eu fiz tudo meu sozinho. Eu produzi a porra toda. As passagens você comprava do seu bolso. Seu salário você mesmo pagava. Nenhum produtor. Você viajava, conheceu a Europa. Nenhum produtor agendava nas entrevistas. Conheceu a Ásia, Europa, nada. América. Eu posso tudo com o seu bolso. Eu trabalhei sozinho porque tinha comprou contra mim. Eu sou foda. Ficava em hotel ruim. O que eu posso fazer se eu sou foda? Ficava em hotel ruim. Eu marcava entrevista com o Beckham, com o Messi, com o Roberto Baggio. E tudo do seu bolso. O que você quer que eu faça? E tudo do seu bolso. A ligação era. Do WhatsApp era. E aí, hotel, passagem de avião. Porque é óbvio que eles não podiam perder isso. Se fosse pro meu canal, eu já tava mais gigante do que eu tô hoje. A Plim é a primeira, quando tem perguntas na CBF, é ela que abre. Mas aí eu não tava, irmão. Tá vendo, Sidão? Você tá falando de Tietê aí, ó. Tá conseguindo. Complôzinho com o CBF eu não tava. E a CBF, eu não vou falar mais da CBF, porque, graças a Deus, você está casado com a minha amiga Lívia. Ô, Sidão, e eu falo, como eu falei aqui agora, e outra, pra mim foi uma vergonha. Inclusive, o vídeo que eu fiz sobre essa situação do Sidão é um dos recordes que eu tenho de audiência no meu canal. No canal Pilhado. Eu tive 1.200.000 visualizações, que eu fiquei revoltado. Eu tava voltando de viagem, eu lembro disso, eu tava no aeroporto. Tava no exterior. Cheguei, eu falei, eu vi isso, eu falei, liga a câmera. Como assim? Eu fiz no meio do free shop. Eu fiz o vídeo indignado, porque foi uma palhaçada. O Sidão tinha tido uma partida que ele foi criticado pela torcida do Vasco. E aí, uma repórter, um diretor, tem chefe pra caramba vendo uma transmissão de jogo. Ganhou o Sidão como craque do jogo numa ironia da torcida do Vasco. Era óbvio que era obrigação da Globo? Não vamos dar pro Sidão. A gente vai eleger aqui o craque do jogo, vamos ver com os comentaristas, porque expuseram ele ao ridículo. Essa é a verdade. E ele sabe, contanto que depois ele fez um desabafo nas redes sociais dele. O que você sentiu naquela hora? Sidão, não quero que você critique a Globo, não. Pode deixar que isso eu faço. Acho aquela empresa um lixo, já pra deixar claro. Agora, mas e você? 9 anos comendo e bebendo, viajando. E você? O que você tem a falar sobre aquela situação, do constrangimento que você passou, de não saber o que você fazia? Como é que foi aquilo pra você? Cara, eu cheguei no Vasco, o Vasco tava brigando pra não cair, né? E aí acho que eu fiquei uns 2 ou 3 jogos no banco. E aí eu estreiei contra o Corinthians lá em Amazonas, a gente empatou. A gente tava conseguindo uns empatezinhos assim importantes. E a gente foi pegar o Santos no Pacaembu. Eu tinha acabado de sair de São Paulo praticamente, e aí a torcida do Santos tava a flor da pele ali, né? Parecia que só tinha eu no time do Vasco. E a gente tava fazendo um bom jogo, até eu errei um passe ali na saída de bola, a gente tomou o primeiro gol. O jogo não foi um jogo terrível não, tá? Foi fazendo uma análise assim bem crítica, que eu sou muito crítico comigo mesmo. Não foi um jogo terrível, foi 3-0, mas foram gols assim que, falhou, frangou, não. Essa primeira saída, assim, eu acho que foi o que desestruturou o nosso time ali do Vasco, né? Por estar brigando numa situação bem ruim, se já sair perdendo ali no Pacaembu, aí praticamente ficou decretada a derrota, depois a gente tomou mais um gol no primeiro tempo e um lá no finalzinho do segundo tempo. E aí eu saí do jogo, pensando nisso, né? Vou botar a cara lá para dar entrevista, para falar sobre a derrota, e fui nesse pensamento. E aí teve entrevista e tal, falei justamente isso, que a gente estava até bem na partida, depois daquele erro ali a gente desestruturou um pouco e a gente acabou sofrendo a derrota. Esse jogo, inclusive, os caras perderam a chance de valorizar o Rodrigo, que hoje está no Real Madrid voando, que o moleque acabou com o jogo e em vez de valorizar o jogo do Rodrigo, que estava no Santos ali voando, os caras preferiram fazer aquilo ali comigo. E aí acabou, dei entrevista e a moça falou do troféu e tal, entregou e eu, assim, fiquei meio boiando assim na situação, né? É que era um jogo, uma data especial para mim, por conta da história que eu tenho com a minha mãe. Era Dia das Mães, eu tava com o nome da minha mãe na camisa nesse dia. E eu, no vestiário, tava pensando em fazer um grande jogo assim, para dedicar para ela e tal. E aí, depois dessa entrevista que eu peguei o troféu e eu tava saindo, até os caras da rádio vieram falar comigo, e aí o cara tocou nesse assunto, né, da minha mãe.
E aí eu me lembro que naquele momento ali eu me emocionei e aí eu comecei a perceber um pouquinho assim do que estava acontecendo. Quando eu cheguei no vestiário, né, já estava um tumulto lá, os caras brigando com o assessor de imprensa do Vasco, que não podia ter deixado acontecer isso e tal, e eu, cabeça ruim de derrota, né? Só que quando eu cheguei no ônibus, que eu peguei o celular, aí eu vi o que estava acontecendo de verdade. Aí eu comecei a entender o tamanho da palhaçada que aconteceu, do que fizeram. Acho que até o Neymar, que estava na França na época, né, fez um post, os clubes fizeram uma nota assim, oficial, reclamando disso. O Palmeiras, o próprio Santos falou, e aí eu tive noção do que estava realmente acontecendo. Então foi bem triste assim para mim, manchou demais a minha carreira. Já falei isso em outros lugares, que após esse episódio eu ficou meio rotulado assim. Então, em 2021 eu fiquei desempregado o ano todo, porque onde anunciavam assim, cogitavam o meu nome, a galera já começava, hoje tem contrato na internet, né? Onde anunciava o meu nome, a galera já começava, não, a craque do jogo e tal, e isso ficou bem marcado e me prejudicou demais, assim. Eu tava sempre jogando em clubes de Série A, e a partir dali prejudicou demais minha carreira. Então, foi realmente uma coisa bem infeliz. Eu queria dizer também, deixar claro que a repórter ficou muito constrangida. Ela me encontrou depois na saída ali no Pacaembu, nas escadas ali para subir para onde ela estava chorando horrores. E ela disse que pediu para não entregar o prêmio, que ela acho que já tinha noção do que ia acontecer. Mas os caras, como você falou, o diretor falou, não, tem que entregar e acabou acontecendo. Então você vê aí, né? Então aí você vê, sou eu que tô falando, tá, Cidão, não é você não. Aí você vê mau caratismo. Porque sabiam que era um deboche. Você vê, a repórter tem que ser valorizada. Ela não queria entregar. E aí falou, não tem que entregar. Então se o diretor, se o chefe falou pra entregar, é porque ele queria ganhar like, queria ganhar repercussão em cima do deboche a ele. Ou então assume que é debochado. Ou então fala, repórter, a gente tá te zoando aqui. Assume. Se você quer debochar de alguém, assuma. E não finja uma naturalidade, um deboche. Aquilo ali foi muita safadeza. Não. Aquilo ali foi sacanagem, prejudicou a carreira. Lógico, a carreira é muita safadeza, tanto que depois desse episódio você vê que... eu não sei se o cara foi demitido, eu não sei. Você viu que mudou todo o perfil de... Claro que não foi demitido. Da entrega, né, Cidão? Depois disso aí... Sim, depois... É porque eles deixaram pra internet, né? A internet fazia a votação. E se eu não me engano, quem começou a fazer uma fumaça foi a galera do Desimpedido, que botou, acho que no Twitter lá pra votar em mim, e aí a molecada foi com tudo lá e votou, e os caras poderiam ter evitado, sei lá, de repente quem tava na transmissão do jogo lá, se não me engano era o Casagrande, poderiam ter falado, não, vamos entregar aqui pro Rodrigo, que acabou com o jogo e tal, mas não, enfim, foi isso aí. Então, ele já falou que não gosta de falar do assunto, mas foi uma baita de uma resposta. Não ofendeu ninguém, agora deixar claro que prejudicou o trabalho dele. 1 ano parado, você viu? 1 ano. E aí eu acho bizarro. Aí eu acho patético. Agora, Sidão, antes de falar do Paraná, que eu sei que você quer falar do Paraná e com toda razão, mas já tá com a camisa aí, ó. Camisa tá aí do Paraná, pra todo mundo ver. Tem isso também, pode até mostrar mais, pode chegar pra trás. Aí, ó, mostrar o patrocínio, pronto. Perdi um título brasileiro pro Paraná. Na Fonte Nova. Paraná Na Fonte Nova, campeão brasileiro, do Paraná da Série B. Caramba, não sabia dessa não. Agora, antes disso, Vasco, Sidão, que você já falou do São Paulo, falou aí da sua situação no Botafogo, que você saiu pro São Paulo, Diniz. E o Vasco? Porque o Vasco a gente sempre fala que é um gigante, mas em mãos erradas. Você concorda? Você viu muita coisa ali no Vasco que você falou, caramba, como é que isso acontece? Porque o Vasco é gigante, a torcida do Vasco é surreal, mas o Vasco há muito tempo que não toma um caminho de conquistas, né, Sidão? Eu ainda peguei, antes de virar SAF ali, né, foi em 2019, logo depois nesse jogo, se não me engano, o Luxemburgo estava no Pacaembu, que ele tinha acabado de ser contratado, né, foi nosso treinador nesse ano. E esse ano a gente ainda conseguiu entrar ali na fase de Sul-Americano, se não me engano. A gente terminou o brasileiro ali na Sul-Americana. Mas, cara, o que você falou, é um clube gigante, assim, de história gigante, torcida, surreal a torcida. Inclusive, a torcida me abraçou muito depois desse episódio. Eu sou muito grato ao torcedor do Vasco por conta disso. Eu fiz, na sequência, joguei contra o Avaí em São Januário e, os caras me apoiaram pra caramba, tanto que eu fui melhor em campo, realizando grandes defesas ali contra o Avaí em São Januário.
muito por conta desse carinho que eu recebi do torcedor do Vasco. E todo mundo sabe que é difícil jogar em São Januário, a favor, jogar contra. Então, cara, é difícil entender como um clube desse tamanho não consegue se manter com a sua grandeza que tem, né? Se dependesse só do torcedor, com certeza o Vasco todo ano estava brigando por título ali. Mas eu não sei, cara, não consigo explicar, assim. A gente ainda, nesse período de 2019, não tinha o CT. O CT, para você ter uma ideia, foi uma campanha que o clube lançou ali em 2019 e, se eu não me engano, a prefeitura doou terreno para todos os clubes ali do Rio, Vasco, Fluminense também, Botafogo, e aí eles lançaram uma campanha para fazer arrecadação para construir o CT e a torcida, sei lá, em menos de um mês conseguiu todo o valor em arrecadação para construir o CT, para você ter noção de como funciona a torcida do Vasco. Mas eu torço muito para que o clube se estruture, sim, para brigar por títulos, né? A gente sabe que o futebol brasileiro é muito difícil ganhar título, né, cara? A gente não pode também estar cobrando título de todo mundo, porque só vai ganhar um e os outros todos aí vão ficar sem título. Mas eu te entendo no sentido de que tem que ter grandeza, assim. Eu acho que tem que ser um time que você sabe que quando começa a competição é um time que vai dar trabalho, que vai brigar por título. A gente tá vendo aí o Vasco na situação, né? Virou SAF, o Pedrinho já não pode nem mais nada entrar lá, né, Tico? No Paranaíse, não, assim, você tava parado e o Paraná fez o convite. Como foi aí a sua chegada? Eu vi agora o jogo aí, começou a Série B do Paranaense, botou mais de 30 mil, jogou na Arena da Baixada, lotado. Como é que tá aí a sua chegada aí, a estadia? Eu estava, o estadual agora, na primeira aqui, eu estava jogando pelo Azures, né? Clube novo também, que é formador de atleta, tem estrutura muito boa também, o Azures. E aí o Cássio, treinador de goleiro, entrou em contato comigo, ele faz parte da comissão junto com o Tcheco é o nosso treinador. Jogava muito, loirinho. Bom de bola. Batia falta pra caramba. Viu? Bom treinador também, viu, Vando? Tá montando um time bom aqui, um time com conceito de jogo. Só que ele é ídolo do Coritiba, né? Isso. Mas ele foi formado aqui, né? Eu joguei contra ele no Paraná Clube também, Copa do Brasil. Futsal, ele jogou aqui futsal há muito tempo, acho que ele foi formado aqui no Paraná, ele tem uma história aqui pro Paraná também. Ele tem bons conceitos de jogo, assim, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, vai ser legal vocês acompanharem a carreira do Tcheco também. E aí o Cássio entrou em contato comigo, falando desse projeto, de que eles estavam, junto com a diretoria, fazendo uma reestruturação do clube, com o projeto de botar o clube novamente no cenário, que precisa subir esse ano de qualquer jeito para que eles consigam esse plano, né, de o ano que vem jogar a primeira, buscar uma vaga na Série D e talvez uma Copa do Brasil, para o Paraná voltar ao cenário nacional. E a torcida abraçou a causa. Primeiro jogo, colocaram no estádio do Atlético ali, e deu 36 mil pessoas, com uma festa assim, muito bonita, bem organizada também pela torcida, com bandeiras, mosaico, bandeirão, tudo que tem direito o torcedor fez. E o torcedor abraçou o clube neste momento. Eu falei que raras vezes eu vi uma torcida abraçar um clube na situação que se encontra, né? E o torcedor abraçou o Paraná e a gente vai junto tentar colocar o Paraná novamente no cenário. Mas não, o jogo só foi esse jogo mesmo? Ou os jogos do Paraná são mandados, mando de campo é na Vila Capanema, né? Isso, o nosso estádio é a Vila Capanema, mas o clube fez uma campanha também, né? Para poder colocar mais torcedor. A Vila Capanema acho que cabe 15 mil pessoas e vai dar lotação máxima também, acho que todos os jogos. E esses os dois primeiros jogos aí foi um na Liga Arena e o outro agora vai ser no Couto, no sábado, dia 11, para dar um público maior, para a torcida comparecer com mais peso e fazer parte dessa história. E o torcedor já abraçou, tem um pacote de ingressos, né? Você compra os 5 jogos em casa já, um preço bem acessível, e está vendendo bastante. Aí a meta é chegar a 100 mil ingressos vendidos, já está mais de 77 mil ingressos vendidos já para esses 5 jogos. Então o torcedor abraçou e os nossos próximos jogos vai ser, depois desse jogo do Couto, vai ser tudo na Vila Capanema. Sobe 2, Sidão? Sobe 2 clubes ou um só?
sobe 2 clubes. São 9 jogos agora, a primeira fase, classifica os 4 primeiros, semifinal. Passou a semifinal, já subiu e aí disputa o título. Agora, Sidão, o Marcelo Paes, né, que é o presidente, gestor que eu mais admiro aí no futebol brasileiro, ele tirou o Fortaleza da Série C, levou pra Série A, já foi pra Libertadores, já foi campeão de Série B, já foi aí pra final da Sul-Americana e por pouco não venceu aquela partida contra a LDU no ano passado. E ele me disse uma coisa, se o clube tem torcida, se o gestor quer, ele recupera esse clube. Você acabou de falar da torcida do Paraná. Como que o Paraná pode sair dessa situação? Porque é difícil a gente ver um clube como o Paraná de torcida nem na Série D do Campeonato Campeão brasileiro da Série B e várias vezes na Série A. Campeão brasileiro da Série B. Clube bem conhecido aí de todo o Brasil. E aí o Atlético Paranaense cresceu muito. O Coritiba agora tá virando SAF. E o Paraná, pelo que você tá vendo aí, qual vai ser a estratégia pro Paraná voltar a ser aquele time que fazia frente com o Atlético Paranaense, com o Coritiba, e se você acredita que isso vai acontecer? Cara, eu acredito muito que isso vai acontecer muito por conta desse primeiro jogo, assim. Os caras bateram um recorde de renda do clube. Deu 1 milhão e 800 mil só nesse primeiro jogo de renda. E como o presidente do Fortaleza falou, no clube que tem torcida, ele consegue resgatar. Então, o torcedor está fazendo a parte dele, a gente vai ter que fazer a nossa parte dentro de campo, claro. Mas eu acredito, estou acreditando demais nesse projeto aqui, estou acreditando que o Paraná, claro que vai levar tempo, vai ter que ser passo a passo. A princípio, essa primeira competição, a única que nós temos, para que o ano que vem, se Deus quiser, já na primeira divisão, começar a buscar um calendário para a Série D. E tem que ser algo bem organizado, né? Que é o que está acontecendo aqui neste momento. Eu estou vivendo intensamente aqui o clube. Eu estou no clube neste momento, não estou só com a camisa, eu estou aqui no CT. Então, eu tenho visto o pessoal se movimentando muito aqui dentro do clube, todos com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, não tem rachadinha, sabe? Aquele negócio de gente puxando contra, como a gente vê em outros lugares. Então, eu acredito muito que essa unidade aqui de diretoria, jogadores e torcida vai fazer com que o Paraná volte para onde ele merece. A gente tem aí um clube que é grande, um clube que tem torcida, né? Tem bastante torcida aí, o Paraná. E Zidão, de nome hoje no time, tem você e tem mais alguns outros grandes nomes aí do futebol brasileiro, ou você é o grande nome realmente, ou não? Tem outros jogadores já conhecidos aí dos amantes do futebol? Não, o nome mais famoso aqui é o do Tcheco, né? Mas é o treinador, né? No time. No time, a maioria, eu acho que muito por conta dessa situação, né? Eu ouvi muitos jogadores não querendo vir para cá por conta disso. Falar, vou jogar segunda do Paranaense e tal, mas os caras se esqueceram que é pelo Paraná, né? Não é por qualquer time. Então, o Tcheco falou que teve muita dificuldade de montar o elenco por conta disso. Os caras meio que optando por outros campeonatos, outros clubes. Mas a maioria dos atletas aqui são atletas que se destacaram aqui na Série A do estado, alguns que vieram aí do Campeonato Paulista também, Série 2. Tem jogador aqui que estava há 12 anos no Japão, Cristiano, e voltou agora também. Tem alguns jogadores que permaneceram do ano passado também. E eu acho que é isso, eu acho que é um grupo de atletas assim, que vai vivenciar algo novo, assim, de vestir uma camisa de um grande clube. Agora, perguntas gerais. Chute mais difícil que você já enfrentou aí no futebol brasileiro? Aquele cara que quando você ia enfrentar, você falava, eita, foi ou não, chute. Eu peguei aquele Atlético Mineiro lá que tinha Casares e Otero. Estão juntos no Santos, estão juntos. Eles dois vão sempre juntos para tudo que tá lugar. Foram pro Corinthians juntos. Engraçado, um é equatoriano, né? E o outro é da Venezuela. Aonde vai a dupla. Estão no Santos agora. E se espelhou em quem também? Não, mas calma aí. Mas qual é o chute mais difícil? Cara, esses dois aí eram o que mais me preocupava, assim, quando eu ia jogar contra o Atlético, assim. O que mais me preocupava era esses dois aí, que, batia diferente na bola. Eu acho que o Casares era mais titular, assim, na época do Atlético, se não me engano. Então, eu vou deixar pro Casares essa aí.
Caramba, e ele já jogou contra muito jogador. Não, mas o Casares e o Otero pra bater na bola tem igual. E é bom também pra tomar um gelo. Os dois são bons em tudo, viu? Bater na bola. Mas já peguei uns caras a meu favor também, né? Vamos lá. Lembra aí atacantes que você já enfrentou ou jogou do lado? O melhor? Os melhores. Cara, eu fui privilegiado, eu peguei bastante cara bom aí, né? Na época do São Paulo ali, aquele ano de 2017, a gente tava passando uma situação difícil no São Paulo ali, brigando lá embaixo, e o Hernandes chegou, cara, esse cara mudou o ambiente, mano. Eu nunca vi um cara mudar o ambiente como ele mudou, assim, em todos os aspectos, fora de campo, dentro de campo, de levar nas costas, assim mesmo, lá ele, de pegar a rapaziada, assim, e mudar o ambiente de trabalho, fazer o cara, todo mundo subir de nível, e aquele ano a gente melhorou muito. O Hernandes foi marcante assim, no ano de 2017 para mim. Caramba, Hernandes profeta, hein? E um goleiro que você se inspirou no começo de carreira, um goleiro atual que você fala que tá jogando atual, e a situação do Cássio no Corinthians, que é um ídolo. O que é que você acha? Eu peguei um monte de gerações, assim, né, assistindo, né? Assisti desde a época do Tafarel ali, pegando pênalti na Copa, né? E aí não tem como não ter o Tafarel como uma referência para todos nós goleiros. Aí, mas depois eu vi o Dida, vi o próprio Rogério Ceni, o Marcão. Então foram caras que eu acompanhei mais de perto, assim, né? Por morar em São Paulo, eram os caras que eu acompanhava mais de perto, assim, que eu conseguia assistir os jogos. E são os caras que são mais referência para mim, assim. A questão ali do Cássio é triste, né, cara? Como a gente tem memória curta, assim, né? Como a gente gosta de matar os nossos heróis, né? Acho que o Cássio é o maior ídolo, assim, do Corinthians, né? Eu sei que você não vai gostar, né, Lank? Mas... Não, eu também acho, não. Eu acho que o Cássio tá entre os três maiores da história do Corinthians, junto com o Marcelinho Carioca. Dúvida, o cara ganhou tudo, né, meu? Tudo que ele ganhou no Corinthians, sendo capitão, sendo líder... altos e baixos faz parte da carreira. A gente como atleta, a gente sabe disso, a gente sabe reconhecer que não tô num momento legal, mas eu acho que o desprezo, assim, que é triste, né, de fazer com que o cara pense em encerrar o seu ciclo ali no clube, um cara que poderia declarar aposentadoria ali, né? Não sei agora qual vai ser o próximo passo dele, mas eu acho que o ideal é que o Cássio termine jogando e se aposente no Corinthians, né? Vai ser mais um que vai deixar um legado gigantesco, assim, no Corinthians, assim como o Marcão deixou no Palmeiras, o Rogério no São Paulo, e os próximos que vierem ali também depois dele vai também carregar esse peso aí que a gente falou no começo aqui da entrevista. Agora, o Carlos Miguel entrou muito bem, né, Sidão? Você colocaria o Cássio de novo como titular? O Carlos Miguel entrou bem, ele tá dando conta, o time, por incrível que pareça, também melhorou, né? Começou a vencer agora com a entrada dele. Agora é aguardar, não tem jeito, a gente sabe como funciona. A oportunidade, ela aparece, por isso que todo mundo se prepara. Apareceu pro Carlos Miguel, ele abraçou, ele tem que se manter agora jogando. Eu acho que o Cássio vai ter a oportunidade dele novamente de entrar, vai dar conta novamente, como sempre fez. E aí vai sobrar esse pepino aí pro treinador, se vai manter o Carlos ou se vai voltar com o Cássio. Sidão, essa situação no Rio Grande do Sul, hoje teve uma grande discussão no programa que alguns são a favor de paralisar o campeonato, outros não, Campeonato Brasileiro. Qual é a sua opinião? Tem que parar ou não? E o que você está achando aí do ambiente do futebol com relação a essa tragédia? Cara, acho que na Série A ali, onde estão os dois times ali do Sul, né? Eu acho que é uma situação bem delicada, assim, pra gente conseguir manter esse campeonato aí, pelo menos por um período, né? Os caras não têm logística nenhuma, não tem treinamento, né? Não é nem questão profissional, assim, né? Acho que alguns caras ali tiveram as próprias casas invadidas. Eu acredito que os funcionários do clube podem ter perdido suas casas também, seus bens. Então é uma questão que vai além do futebol, assim. Acho que por um período, assim, acho que deveria dar uma pausa, até mesmo para poder se estabilizar um pouco, assim, né? Estabilizar as pessoas, poder ajudar as pessoas que precisam lá no Rio Grande do Sul. Acho que os seres humanos são mais importantes do que qualquer coisa. O esporte, ele serve para salvar vidas também, eu acredito nisso. Mas esse momento é um momento bem delicado, assim, é algo que a gente ainda não viveu. A gente
não tem noção do que está acontecendo realmente aqui de fora, né? Acho que só quem está lá para saber realmente o que está acontecendo. A gente tem relatos de amigos que estão lá e é algo surreal assim, o que está acontecendo. Então, os funcionários dos clubes, todo mundo perdeu alguma coisa. Então, eu acho que é meio fora de contexto assim, falar em campeonato nesse momento. A gente vai finalizando mais um Reis da Resenha, tá? Agradecendo aí ao Sidão. Muito obrigado, Sidão, pela sua participação. Que você tenha uma enorme participação aí no Paraná, para que o Paraná volte a ser protagonista, como já foi no futebol paranaense e quem sabe até no futebol brasileiro. E queria te agradecer aí a participação aqui no Reis da Resenha. Velho Vamp, também te dá a palavra. Manda um abração aí, Sidão, pra você, torcendo por você sempre. E manda um abração pro Tcheco, que a gente fez grandes duelos jogando contra. Valeu, eu que agradeço por poder participar desse programa. Vocês são os melhores aí, a resenha é muito boa. E desejar que Deus abençoe vocês e mandar um grande abraço para todos que estão lá no Rio Grande do Sul nesse momento. Valeu, Sidão, obrigado pela sua participação. E você que está assistindo aí ao Reis da Resenha, galera, deixa o seu like e saiba que agora o Reis da Resenha também tem na TV Jovem Pan e a gente conta com a sua audiência, com a sua participação. Valeu? Uma boa noite, tamo junto. Reis da Resenha. Realização Jovem Pan News.